pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Lima, eu sou repórter da coluna Guilherme Amado. Hoje eu trouxe aqui para conversar comigo o delegado Jorge Pontes. Ele é consultor na área de segurança pública, autor do livro Crime.gov, Guerreiros da Natureza. Participou da primeira equipe do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro em 2019. Saiu também em 2019. Também foi membro do Comitê Executivo da Interpol em Lyon. No ano passado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele apresentou o texto da PEC de segurança. Esse texto voltou, foi rediscutido com os governadores. Também teve contribuições de reclamações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e voltou à Casa Civil agora, em janeiro. Eu queria saber a sua opinião sobre esse texto e principalmente sobre a questão de integração, que é uma tecla que o ministro e a equipe do Ministério vem batendo muito. Olha, eu achei muito importante, necessária, essa iniciativa dessa PEC, da segurança pública. Eu só lamentei um pouco de resistência por parte dos governadores, e eu entendi, a minha leitura, que foi uma questão muito por questões ideológicas também, muita discussão, questão ideológica, talvez porque estivesse partindo do governo federal e tudo mais. Embora a gente tenha que entender, tenha que respeitar o pacto federativo, os governadores são de fato os titulares da segurança pública nos seus respectivos estados, isso tem que ser respeitado, mas o grau de seriedade, a profundidade dos problemas no Brasil de segurança pública necessitam uma iniciativa do governo federal. Eu conheço a Polícia Federal, conheço o trabalho da Polícia Federal, conheço o trabalho das polícias civis também, e só uma articulação com a Polícia Federal seria capaz de resolver o problema, de começar, de endereçar, não digo resolver, né? Que a situação ela degenerou num longo processo, então não vai ser um miojo que vai resolver, né? Vai ser um processo também de retomada, né? A gente vai ter que endereçar as soluções. Soluções não são instantâneas, elas são endereçadas com políticas corretas, corrigindo o que foi feito de errado. E a minha preocupação é um pouco o momento de polarização, isso atrapalha. Eu percebi que alguns governadores ficaram fizeram colocações contra a Câmara, Câmara nas fardas e tudo mais, entendendo como se fosse uma ingerência. Isso é uma preocupação, em especial. Eu entendo que a PEC é importante, mas a PEC é muito mais complicada porque é uma emenda na Constituição. Então ela precisa de um foro, de um quórum acima do normal, quer dizer, é um processo de emenda constitucional, é bem mais complexo, e por isso mesmo tem que ser mais discutido, porque vai mudar a Constituição, a Carta Magna. Mas eu sempre chamei a atenção que o ministro da Justiça, existe uma lei, agora me foge a memória, mas existe uma lei muito utilizada, muito importante, que dá ao ministro da Justiça o poder de colocar a Polícia Federal para trabalhar em casos que não estão entre não são da atribuição da Polícia Federal. Como, por exemplo, agora, isso eu entendo como foi importante, né? O ministro Lewandowski agora ele está criando com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa, claro, vai ter articulação, mas foi uma iniciativa do Ministério da Justiça, independente de processo de emenda constitucional. Ele determinou que a Polícia Federal investigue as máfias, as organizações criminosas que estão atuando no mercado extremamente estratégico, que é o mercado de combustíveis. Daqui a pouco a gente está vendo um mercado estratégico, importante para a economia, para a sociedade, sendo tomado. Né? Sendo tomado, já não está longe disso. Né? Estamos até bem perto disso. Há quem entenda que já foi tomado. Então, isso é bem importante. Agora, algo também que precisa ser dito, eu acho que é importante, qualquer iniciativa de combate ao crime organizado passa necessariamente por um trabalho de investigação de assuntos internos em cima de alguma das polícias
militares e estaduais. Você falou a questão da ingerência, né? Isso foi uma coisa que foi muito abordada pelos governadores, motivada pelo medo das polícias civis de perderem seus espaços. Na sua opinião, você, com seus anos de Polícia Federal, porque assim, a integração não é uma coisa que ela é pregada agora, né? Já há muito tempo o governo fala em integração, as forças falam em integração. Você acha que é uma coisa que vai funcionar? Na sua opinião, conhecendo polícias civis e conhecendo polícias federais, essa disputa de força, ela vai ser cedida? Essa sua pergunta é bem interessante. Primeiro, eu tenho que dizer, eu conheço muita gente das polícias civis e posso dizer, existe uma geração de delegados, de investigadores que foram aprovados nos últimos concursos, que é uma geração que só está esperando a oportunidade de fazer, são vocacionados, querem fazer a diferença. Mas existe também uma banda podre, mais antiga, certamente, que está prevalecendo, que obviamente não é a mais numerosa, quantitativamente não prevalece, mas acaba fazendo barulho. Então, eu digo, não tem como dar certo nenhuma política de enfrentamento à criminalidade organizada, às facções, com essa polícia que está aí nesse momento. É só a gente... Vamos pegar 2 casos. O caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson. Ela foi, pelo menos até agora, a Polícia Federal colocou. Foi um delegado da Polícia Civil que planejou, um policial militar que executou, disparou os tiros, um outro delegado acobertou o inquérito. Um outro policial que participou do crime. Né? Então, assim, a polícia, ela participa do lado dos bandidos. Se for fazer uma história desse caso, a atuação da polícia, ela aparece de forma mais ressaltada no cometimento do crime do que no deslinde do caso. Então, eu acho assim, que não tem como. O outro caso é o caso daquele informante do Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi morto numa cena de Bonnie and Clyde, no principal aeroporto do país. Então, quem matou? Policial, pelo menos a investigação está apontando para um policial militar da ativa, da PM de São Paulo. Quer dizer, quem estava fazendo segurança para ele, algo que não pode acontecer. Quer dizer, o bico é uma desgraça na polícia. Assim, na polícia brasileira, o bico é uma desgraça. O bico é a porta de entrada para uma série de desvios. Então o cara estava sendo... O informante que foi assassinado, ele estava sendo protegido por policiais da ativa. Né? Ele foi morto por policiais da ativa. Ele estava denunciando policiais da ativa, inclusive delegados, que estariam arredondando os inquéritos para facilitar a vida das facções PCC. Então, quer dizer, assim, o roteiro é terrível. E assim, é interessante, isso tem que ser dito. Tinha um policial, salvo engano, um policial militar, que estava no gabinete do governador Tarcísio de Freitas, e envolvido, assim, movimentando milhões e milhões de reais. E não é 10 nem 20 milhões, não. Assim, centenas de milhões. Quer dizer, assim, é algo realmente... É a questão do crime institucionalizado, né? Não. Aí eu nem diria que isso ainda aí não, isso ainda está naquela corrupção, na corrupção do meio do caminho, no segundo andar da criminalidade, mas assim, o nível de comprometimento das polícias hoje em dia, de alguns estados, a gente não pode botar todas as polícias militares no mesmo balaio, pode botar todas, mas o nível de estados que são bem importantes, como o próprio Rio de Janeiro e São Paulo, está muito alto. Então isso não tem como começar. Porque sabe o que vai começar? Quando começar, eu sei como é que funciona, a gente tem que fazer uma missão suporte, tem que cadastrar as pessoas, ver quem entra. As pessoas têm que ter uma credencial especial para entrar, para ter acesso às informações, às bases. Como é que você vai compartilhar operações
é que você no dia seguinte vai prender 30, 40 pessoas. Daqui a pouco você está prendendo gente que está na... que você está compartilhando informações com pessoas que estão na folha de pagamento dos seus alvos. Isso tem que... seria muita ingenuidade nós não colocarmos isso. Senão a gente vai continuar por mais algumas décadas vendo essa situação crônica, insolúvel da segurança pública no Brasil. É o que você já falou num texto seu sobre a questão do Serviço de Internal Affairs, né, dentro das Forças de Segurança Pública do Brasil. Queria que você explicasse um pouco esse contexto e qual seria o caminho para a implementação, assim, porque todas as corporações têm suas corregedorias, seus cursos sobre práticas de combate à corrupção, mas na prática a gente não vê isso acontecendo. Interno. Exatamente, a gente não vê isso acontecendo. Então eu queria que você falasse qual seria o caminho para a gente mitigar isso dentro das forças de segurança. O caminho é começar a combater o crime organizado, assim, não que vá se combater a criminalidade da polícia, mas vai se combater o crime organizado, as facções, fazendo o primeiro capítulo, combater, fazer um enfrentamento, investigar aqueles policiais que dão suporte. Porque não tem como. Imagina o seguinte, você tá com um problema pulmonar agora. Você está com Covid, está com problema pulmonar sério, não está conseguindo respirar, é levada para um hospital, para um ambulatório, chega lá, tem 10 médicos, 8 médicos são tuberculosos. Como é que você vai resolver o seu problema? Assim, exato, como é que nós vamos resolver o problema da segurança pública, da alta criminalidade, com esse nível de comprometimento? Aí você fala, mas você não é... Eu não acho que... Você acha que não se salva ninguém? Não. Se salvam muitos policiais. A maioria. Só que esses policiais, eles estão intimidados. Eles estão intimidados. Porque a banda podre é a banda que acaba sobressaindo. E foi, assim, eu acho que é até importante dizer, para não parecer que a Polícia Federal não tem problemas, a Polícia Federal só conseguiu iniciar a era das grandes operações, que começou por volta de 2003, 2002, 2003, 2004, e foi pela primeira década do século, né, do milênio, por conta de um trabalho de assuntos internos, de corregedoria, em que a Polícia Federal ela deflagrou mais de 15 operações contra os seus próprios delegados, agentes, escrivães, peritos. Eu posso citar a Operação Anaconda, Operação Sucuri, Operação Planador, assim, com foco especial em Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, em pessoas envolvidas com tráfico, envolvidas com propinas, envolvidas com facilitação de expedição de passaporte, uma série. Tinha uma série de crimes que eram cometidos por... E essa série de ações precedeu um momento, por conta... Assim, houve uma conjunção de fatores históricos, sociais, que fez com que a Polícia Federal, melhorias de salário, o Plano Real, uma experiência nossa engajados em operações internacionais. Então, a Polícia Federal, ela mesmo tomou medidas para se depurar. Enquanto não tomou, o Ministério Público também foi muito severo com a Polícia Federal, graças a Deus, porque o Ministério Público é o fiscal da nossa atividade, né? Então... Você acha que em alguns casos corregedores independentes funcionariam, seriam uma solução? Por exemplo, quando a gente vê que a gente estava falando aqui, né, que o Rio de Janeiro é um laboratório do crime, assim, né? Então, assim, trazendo um pouco para a PM do Rio de Janeiro, que a gente vê que é um problema institucionalizado ali de anos, casos parados na corregedoria há muito tempo, seja eles de corrupção, seja eles de violência cometida por agentes de Estado. Então, você acha que na DPF 635, inclusive, o ministro Fachin, ele defende corregedorias independentes. Você acha que isso seria um caminho? Eu acho que, olha só, veja bem, a sua pergunta é interessante. Eu acho que a corregedoria independente, isso aí não tem a dúvida, tem que ser independente. Ela tem que ser independente, ela tem que ser num corpo físico separado. Por exemplo, eu já fui chefe da disciplina no Rio de Janeiro, nos anos 90. Uma época complicada, muito complicada, muito complicada. É uma época que, inclusive, precedeu esse período de 2002. Assim, 96, 97, assim, por esse período eu trabalhei na corregedoria.
E eu sentia muito isso. Eu e os meus colegas de corregedoria, porque para chegar na corregedoria, a gente atravessava toda a superintendência, passava pela porta das delegacias. Então, assim, não que a gente tenha medo. O policial ele acaba sendo acostumado a não sentir medo. Ou, na verdade, ele sente medo, mas ele supera o medo, né? Assim, medo todo mundo sente. A gente só sabe que aquilo é o nosso dever e a gente supera. Mas o que é interessante, a corregedoria tem que ser independente. Tem que haver uma independência, como a nossa corregedoria, por exemplo, da Polícia Federal é independente. Por exemplo, o único que hoje tem um mandato na Polícia Federal é o corregedor. O diretor não tem mandato, ele pode ser demitido a qualquer momento, exonerado da função. E o corregedor não, o corregedor tem um mandato, não sei se é 2, agora me foge a memória. Mas é muito importante isso. Até o corregedor, às vezes, o diretor, quando toma posse, ele é obrigado a aceitar aquele corregedor ali. Às vezes ele pode conversar se o cara quiser sair, mas ele fica. Então, tem que haver uma independência, uma autonomia para trabalhar. Agora, eu não acho que a corregedoria tem que ser de um outro órgão. Eu não acho que... Não deveria ser um corpo. Eu acho muito importante a autodepuração. Eu acho que, assim, faz bem para a morale. Faz bem para a morale do policial. Faz bem para a autoestima do policial. O policial... Da corporação, né? Falar assim, nós estamos... Porque, olha só, não tenha dúvidas. Quando você não cuida dos seus, vai ser outra organização, outra instituição que vem e vai prender, vai fazer busca no gabinete do seu chefe. Então é o seguinte, autodepuração é fundamental para o sucesso de uma instituição, né? Eu vou voltar um pouco na questão que você falou de que o ministro ele tem o poder da caneta para botar a Polícia Federal para exercer funções que não necessariamente são atribuições constitucionais dela. Sim. Nos crimes que mereçam uma atuação uniforme, crimes que tenham repercussão nacional, crimes que tenham repercussão internacional, crimes que atinjam, que mesmo não sendo crimes federais, como o crime em relação ao mercado de combustíveis, não são crimes federais. Mas são importantíssimos, às vezes mais do que muitos crimes, muito mais importantes do que furto de um grampeador da Caixa Econômica Federal. Sim. Eu quis voltar nisso justamente para a gente discutir essa questão da integração, porque, assim, nos últimos anos a gente teve, por exemplo, a ação da Força Nacional no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem a Força Integrada ao Combate, de Combate ao Crime Organizado, que é conhecido como FICO. A gente tem na Bahia, a gente tem no Rio de Janeiro. E assim, eu como uma repórter, acabei de chegar em Brasília, cobri segurança há muito tempo no Rio, eu sei que a FICO não deu grandes resultados. Então, assim, na sua opinião, por que essa integração agora proposta pela PEC da Segurança daria? Não, olha só, assim, para analisar, assim, quem sou eu para dizer que deu ou que não deu resultado? Quem sou eu para divergir de você em relação a esse tema, até porque eu não tô muito inteirado. Mas, olha só, nós temos que pensar, assim, o crime, ele merece um enfrentamento. Né? Enfrentamento e pensar sempre, assim, o poder público tem que estar, até é uma construção verbal, que eu não gosto porque vem do inglês, o poder público tem que estar enfrentando. Vamos criar um gerúndio meio fora das normas da nossa língua, mas assim, o enfrentamento ao crime é um jogo de futebol que o juiz apita o início do jogo e não apita o final. Tá? Não apita o final. Então, às vezes você fala, não, mas tem esse projeto aqui, tem esse projeto, mas o crime está fazendo gols. Se a gente dorme, se a gente suspende um projeto, a gente não sabe quantos gols ele vai fazer. É um jogo, imagina um jogo de futebol que não termine. Você tem que pensar na defesa, você tem que pensar no ataque, você tem que pensar no meio de campo e não termina. Você vai substituindo, você vai botando, vai um jogador em casa dormir, o outro fica ali acordado. Isso é o enfrentamento ao crime. Entendi. Por quê? Porque a criminalidade sempre vai existir por conta da natureza humana, por conta do desenvolvimento das sociedades, das tecnologias, sempre vai existir. Por conta das sobras humanas na sociedade. Assim, o crime é um fenômeno social. Então, sempre vai existir. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar de enfrentamento constante. Não existe... Assim, quem fala assim, eu vou acabar, não existe. Ninguém vai acabar.
Você não vai... eu vou acabar com isso, vou acabar. Assim, as pessoas que acabaram, você tem esse de El Salvador, né? Sim. Quer dizer, o cara acabou, o cara prendeu, construiu não sei quantos prédios, prendeu todo mundo. O que ele cometeu de barbaridade, de abuso de autoridade, quer dizer, assim, não é sustentável. Quer dizer, você combate um crime cometendo outros também. E é o que eu digo, olha só. Eu trabalhei muito com o meio ambiente. Eu aprendi o que é sustentabilidade. Tive o prazer de trabalhar até com a ministra Marina Silva. Então, eu aprendi o que é sustentabilidade. Existe o conceito de sustentabilidade, ele tem que ser aplicado na atividade policial. Você consegue fazer uma busca em todos os carros que estão passando na ponte de Niterói, mas você não consegue fazer isso durante um mês. Você consegue fazer uma busca em todas as residências de uma comunidade, mas você não consegue fazer em todas as comunidades ao mesmo tempo, nem consegue estar presente em todas. Assim, você tem sustentabilidade. O que esse presidente de El Salvador está fazendo, assim, tem uma turma que aplaude, mas assim, prender indiscriminadamente, você vai... isso não é sustentável. E querer trazer essa discussão para o Brasil também é muito difícil, porque um país olha também... Olha o tamanho do país. Por exemplo, se fala muito em Singapura. Lá no início dos anos 60, final de 50, um chefe de Estado fez uma coisa parecida. Mas assim, você não pode aplicar certas soluções em países, micropaíses, países é menor que o Espírito Santo, você vai querer aplicar uma política. Nós temos 215 milhões de habitantes. Quer dizer, aí fica a turma do bandido bom é bandido morto, contra a turma que diz que todo criminoso é puramente uma vítima. Quer dizer, a gente tem que encontrar o meio termo nisso aí. Tem que encontrar tem que encontrar o que as estatísticas dizem. Tem que partir das estatísticas, tem que partir dos números científicos. Ver o que acontece, provar. E outra coisa, estatística é fundamental. Uma polícia que não tem uma estatística boa faz voo cego. Então, eu acho que esse é um ponto, vale a pena abrir um parênteses e dizer aqui. Aquele gestor público que determinar que a polícia brasileira, como um todo, a federal e as 27 polícias civis, mais as 27 polícias militares, tiverem uma estatística séria, alimentada, ele vai ser o pai da polícia moderna no Brasil. Porque enquanto a gente não souber, você pega esse carro aqui, ele está envolvido em que crime? Essa empresa aqui, você tem que ligar tudo isso. Né? As pessoas, os carros, as viaturas, os aviões, você tem que interligar tudo. Às vezes você tem uma pessoa que está num inquérito num lugar, ele está cometendo crime no outro e essas polícias, essas unidades não estão falando. Não, exatamente, sim. Agora, aí eu volto. Vai ser difícil. A Polícia Federal, que já passou por uma série... Não estou dizendo que a Polícia Federal seja imune a problemas. Volta e meia a gente prende um colega, tem desvios, isso é da natureza humana. Mas não está... Tanto é que olha o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo ao longo dos anos. A Polícia Federal, ela reprime pessoas politicamente expostas, pessoas poderosas, milionários, políticos, tudo mais. E vem reprimindo em todo. Entra governo de direita, sai de direita, entra de esquerda, a gente... Então, pode-se falar de tudo da Polícia Federal. Mas não pode-se falar que a Polícia Federal não persegue os inimigos e não protege os amigos. Isso é uma máxima que é importantíssima e que a gente vem cumprindo. Então, o que a gente vê é que isso é necessário. Uma estatística confiável e que exista, de fato. Né? Sim. Essa coisa que você falou, né? A pessoa ela está sendo investigada aqui e está cometendo crimes em outros estados. Os grandes grupos criminosos hoje, é óbvio que eles não estão em um estado só. Existe uma atuação em vários estados. E aí, seria atribuição da Polícia Federal investigar esses tipos de crime, né? Na questão da PEC, que seria um avanço na questão seria um avanço. De integração. Mas, para isso, as polícias civis teriam que compartilhar suas investigações e abrir os braços também para a Polícia Federal trabalhar junto. Com certeza. Tem que ser pessoas imbuídas do sentido de solucionar. Não pode ser gente que está pensando em concorrer, não pode ter nada eleitoreiro,
Não pode ter gente tomando decisão pensando no que o povo vai pensar, no que no que o eleitorado vai dizer, entendeu? E principalmente desse eleitorado polarizado, entendeu? Não politizar a discussão, no caso. Eu até achei interessante, assim, a forma como o governador de São Paulo, quer dizer, eu lamentei quando ele defendeu, ele evitou o uso de câmeras e depois ele fez, eu não, assim, movido por quê e tal, mas foi muito legal ele ter feito um meia-culpa em relação àquele posicionamento, porque não tem justificativa não usar câmera. Não tem justificativa. Aliás, a justificativa coloca a polícia sob suspeita, né? Por Exato, que não quer claro. usar? Né? Em alguns textos você fala sobre a questão da gente estar perto de atingir o fundo do poço na segurança pública. E que 2024 foi um ano que marcou negativamente a discussão e o cenário da segurança pública no Brasil. Eu queria que você explicasse por que você considera isso. Eu considero porque em 2024, assim, na verdade, podia ter sido 2023, 2022, pode ser esse ano que vem, mas assim, em 2024 nós vimos nas eleições municipais muitas matérias e matérias embasadas que mostravam que tinham candidatos que vinham sendo financiados por organizações criminosas, que eram candidatos, inclusive, que ficam em redutos, atuam em redutos onde facções e principalmente milícias atuam em Rio, São Paulo, interior e tudo mais, vários estados. Isso aí no Pará, isso aí não foi mais uma exclusividade do Rio de Janeiro. Tá? E por outro lado, nós percebemos assim, a forma. Né? Em 2024, essas coisas vêm praticamente, às vezes a gente consegue traçar uma linha. Né? Nunca se falou tanto como em 2024, como o avanço de organizações criminosas sobre alguns mercados importantes, mercados extremamente estratégicos, como é o caso do mercado de combustíveis e de bebidas em especial, que por acaso são dois mercados que não existe a capacidade estatal de rastrear os produtos. Então, aí a gente começa a perceber o avanço dessa criminalidade sobre esses mercados e se eles conseguirem tomar uma fatia desse mercado, primeiro o prejuízo para a sociedade é gigantesco. Né? Se eles conseguirem tomar uma fatia grande desses mercados, como já estão tomando, no caso das bebidas é flagrante por conta da falta da incapacidade de fazer o rastreamento, porque o caso da bebida é até interessante explicar, para abrir um parêntese. Em 2016, até 2016, havia um sistema de controle de produção, chamava Sicob, um sistema que controlava a produção de bebida. Foi suspenso, até contra a lei, foi suspenso, e recentemente o TCU mandou ligar, até agora não foi religado. É algo até assim que... assim, por quê, né? Por quê, né? Suscita alguns esclarecimentos. Então, o que se criou? Se criou um mercado gigantesco de bebidas, né, enorme, quer dizer, que já existia, onde não há o controle da produtividade, da produção. Né? Então, primeira coisa, isso aí nascem a partir daí 3 ondas de criminalidade. A primeira é a sonegação. Uhum. A segunda vem a falsificação e a pirataria. A terceira é o contrabando, o descaminho, e a quarta, a lavagem de dinheiro. Então você convida, quando você tira a capacidade de rastrear, você fala assim, opa, qual a mensagem que você passa para a cabeça criminosa? Opa, esse mercado é bom pra gente. Não então vão chegar em mim. Você chama eles pra gente, pra dentro do mercado. Tá? Chama eles pra dentro do mercado. Então, e eles tomam o mercado. Tomam o mercado e começam e aumentam a criminalidade e se fortalecem numa atividade que, a princípio, é legal. Legítima. Então, assim que eles se fortalecerem, e é justamente o que aconteceu, que a gente viu em 2024, então essas situações são todas casadas. Quando eles se fortalecem, por exemplo,
houve uma migração enorme de malfeitores para a área de bebida, por conta da ausência por conta da descontinuidade desse sistema de controle de produção. Então, o que acontece logo a seguir? A gente viu essas matérias, essas notícias de facções financiando prefeitos e vereadores. Numa segunda leva, aí eles começam a sedimentar politicamente. Criam uma plataforma. Nas eleições estaduais e federais, já começam a ter candidatos financiados, candidatos a deputado, senador, governador, financiados pela criminalidade. Quer dizer, quando a gente percebe, nós temos uma plataforma política, claro que não vai estar lá aparecendo a bancada do crime organizado, é uma bancada daqui, uma bancada dali, mas eles vão estar lá. Podem estar dentro de gabinetes. Aí eu te diria, são capazes de fazer passar uma lei pró-crime organizado? Talvez não, mas são capazes de impedir que passe uma lei que enfrente o crime organizado. Eles vão atrapalhar, que dificulte os negócios deles. Eles são capazes de impedir. Tá? Então, essa é uma situação complexa. Aí você percebe aí uma tomada gradativa, uma state capture, né? O Estado começa a ser capturado a partir de um fortalecimento do crime organizado. Dois poderes importantes, o poder executivo e o legislativo, já com peças que foram financiadas, carimbadas pelo crime organizado. E aí eu te pergunto, e como é que são nomeados os membros do judiciário da segunda instância, os desembargadores? São plataformas políticas que influenciam... Indicações políticas. Então, para termos daqui a alguns anos um desembargador, seja estadual ou federal, indicado por uma plataforma dessa, não é uma impossibilidade. Porque se a gente já tem gente entrando na política financiado por esses grupos criminosos... Por que não no judiciário? Por que não? Porque eles indicariam... Porque esses grupos, uma vez fortalecidos, indicariam um magistrado sério. Sim. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive, divulgou um dado recentemente de que, exatamente desse assunto que a gente está falando, né? De que o crime organizado lucrou mais com a venda de bebida e combustíveis do que com o tráfico de cocaína. E como a gente, nessa última resposta sua, a gente viu, isso é um retrato de políticas de desregulamentação de setores. E aí, as políticas públicas, elas, como você disse, né, numa conversa que a gente estava tendo aqui, elas têm que ser pensadas de uma forma de que elas não vão gerar consequências negativas, lugares, buracos para o crime organizado se procriar. E aí foi quando você falou sobre o conceito de anti-crime by design. E aí eu queria que você explicasse um pouco do que é esse conceito. Aí... É o seguinte, aí a gente volta lá na questão dos 3 andares, né? Em recente julgamento de matéria penal no Supremo, o presidente do Supremo, ministro Barroso, assim, até com muita propriedade, ele falou que o Brasil é vítima de uma epidemia de criminalidade nas 3 esferas. Aí ele mesmo coloca isso, tá? Ele coloca as 3 esferas. A esfera do crime de rua, são os estupros na rua, furto de bicicleta, homicídios, crimes terríveis, né? O crime das facções criminosas, das milícias, das organizações de droga, de armas e tudo mais, e o crime que está no segundo andar do edifício, e o terceiro e último andar, que é o crime institucionalizado, que é o crime que toma, que são o crime político cometido por governadores, por senadores, deputados, gente do executivo e do legislativo. Então, que agora tudo indica, essas emendas vão dar o que falar do crime institucionalizado, né? Porque hoje mesmo, abrindo um espaço, hoje mesmo a Polícia Federal parece... Fez mais uma operação no Rio Grande do Sul, que descobriu mais esquemas e tudo mais. Isso aí vai ser fácil. Como teve o mensalão, o petrolão, vai ser fácil o emendão lá na frente,
envolvendo muito mais dinheiro. E todo mundo já chamava, realmente abrindo parênteses, todo mundo já chama a questão do orçamento secreto, das emendas, etc., de mensalão lá desde que, de que começou o orçamento secreto, né? O mensalão 2.0. Mas muito mas mais, aí a gente muito maior. tem... Só que sempre sendo aperfeiçoado para dar legalidade, né? Exato, por isso é que exatamente. O crime organizado, a grande diferença, o crime organizado usa arma, fuzil. O crime institucionalizado usa a caneta e o diário oficial. E o diário oficial. Então, voltando ao tema do anti-crime by design. O que é o anti-crime by design? Já que a gente vive numa situação de epidemia de criminalidade, nós temos que todas as políticas públicas, todas, política pública fiscal, política pública da área de saúde, política pública da área de esporte, todas têm que pensar quando vamos fazer uma política pública aqui na área fiscal. A gente vai vamos eximir os produtores de fazer o controle, de declarar, nós não vamos mais fiscalizar, é autodeclaração. Assim, isso tem que ser pensado no impacto que vai ter na criminalidade, porque a gente está vivendo um momento de epidemia. Por exemplo, um exemplo, durante a pandemia de Covid-19, tudo que se fazia no Brasil pensava, tudo era saúde by design. Quer dizer, era uma forma de compartimentar, de diminuir o acesso do vírus, a passagem do vírus. Então, tudo mudou. Todas as políticas. Mudou política de aviação, mudou política de transporte urbano, mudou política trabalhista, você começava a aceitar. Quer dizer, tudo era feito pensando E a gente tem que fazer a mesma coisa. Vou dar um exemplo que, assim, não querendo responsabilizar, mas um exemplo de crime by design, anti-crime by design, que é o seguinte: quando criaram a lei do abate, lá atrás, há muitos anos, inclusive a lei do abate passou 10 anos sem abater um avião. Depois de criada a lei do abate, passou 10 anos sem abater. Para você ver como é que talvez a lei tenha funcionado. Porque a partir do momento que disseram o avião que for pego em espaço aéreo e não cumprir as determinações de pousar, né, vai ser abatido. Uhum. Aliás, um avião foi abatido anteontem. Uhum. Morreram os pilotos, eram traficantes venezuelanos. Tudo bem. E olha, obviamente é uma lei complexa, porque a lei do abate é praticamente uma sentença de morte que você dá aos pilotos. Ninguém vai escapar de um avião abatido naquelas alturas, né? Então, quando essa lei foi aprovada, ela criou um efeito colateral, assim, devastador. Assim, veja bem, não é uma crítica aqui, porque essas coisas precisam ser bem pensadas. Uhum. Criou os rios de cocaína. Porque a partir do momento... Assim, a gente tem que entender, o crime é líquido, o crime é fluido. Quando eles criam a lei do abate, assim, os criminosos, a droga vai passar. O consumidor está lá querendo a droga. Então, teve até uma frase: enquanto tiver um consumidor na Europa e nos Estados Unidos, vai ter alguém para plantar a coca aqui no altiplano para eles. Então vai ter que passar. Então, as rotas passaram a ser fluviais e foram empesteando aquelas pequenas populações ribeirinhas. O crime foi para lá, porque começou a passar as rotas passando pelos rios. Então, isso foi objeto até de uma matéria da Piauí, e foi devastador para essas populações. E isso poderia ter sido pensado. Consequência. Poderia ter sido pensado a partir do momento que a gente leva... Quando se faz o Plano Colômbia, o tráfico de cocaína recrudesce no Peru. Né? Recrudesce quando começa a combater... recrudesce no Peru e na Bolívia. Quando começa a combater Peru e Bolívia, vai para o Equador. Quer dizer, então o crime vai escorrendo. Você vê o Rio de Janeiro. Vê o Rio de Janeiro como a criminalidade do Rio de Janeiro escoa para as oportunidades que são criadas no crime ambiental da Amazônia. Exatamente. Como o Paraguai escoa para os estados que fazem fronteira. Quer dizer, assim, geopoliticamente, o Brasil, assim, a gente enfrenta um problema, porque os 3 maiores produtores, 3 ou 4 maiores produtores de cocaína são vizinhos nossos de fronteira terrestre. Né? E nós temos ainda o Paraguai, que é um país que
que tem uma vocação enorme para contrabando, para falsificação e tal. Quer dizer, é preciso a gente levar em consideração essas coisas. E daí preciso que se integrem com esses outros países, porque não adianta também, a gente não consegue criar um oásis. O mundo de hoje é muito difícil ter um oásis. É muito difícil você ter um oásis, principalmente quando você faz um oásis, que eu digo, é um paraíso isolado e Você vê a Alemanha imaculado, né? Quando teve a queda são exemplos de fluxo de criminalidade, desse caráter fluido. Quando teve a queda do muro e os países da Europa Oriental, chamada Cortina de Ferro, ficaram livres para transitar pela Europa, o país que mais sofreu foi a Alemanha. Que a Alemanha era justamente o país que era a divisa da Europa Ocidental para a Alemanha Oriental. Problema de furto de automóvel, de criminalidade e tudo mais. Uma passagem. Até eles chegarem e adentrarem ao resto da Europa. Sim. Eu queria falar sobre o conceito do follow the product, né? Porque, assim, nessas 3 instâncias da epidemia da criminalidade, né? Que é, no caso, o crime de rua, o crime organizado por facções e o crime institucionalizado, como a gente estava conversando, um andar frequenta o outro. Hoje em dia, atualmente, né? A gente está vendo cada vez mais um andar frequenta o outro. E aí, quando a gente fala sobre políticas de segurança pública a longo prazo e que vai surtir efeito e para sufocar organizações criminosas, às vezes a gente vai acabar encostando nessas pessoas que frequentam o andar mais alto. Então você vê um real comprometimento do poder público de sufocar essas organizações criminosas, que muitas vezes isso pode encostar, como, por exemplo, a Operação Overclean está encostando em um monte de deputado. Quando você fala de milícia, encosta muito na Polícia do Rio de Janeiro, encosta na Câmara dos Vereadores. Então, assim... Até a Assembleia. Na Assembleia Legislativa, exatamente. Quando a gente fala em tráfico de drogas, várias pessoas, vários empresários já foram aí alvos de matéria por transportarem cocaína. Então, você acha que um real... Como que você vê isso? Um real comprometimento e interesse? Eu acho o seguinte. 2 coisas que a gente precisa entender. Primeiro é o seguinte. O andar de cima é uma ilusão. Quem acha que vai resolver o problema do andar de baixo e do primeiro andar sem resolver o problema do andar de cima. Porque se nós temos uma classe política que está preocupada em liberação de emendas, o Brasil com crises seríssimas, sim, crises seríssimas. Quando eu falei naquele artigo que você citou, nós estamos chegando no fundo do poço, na segurança pública, foi exatamente isso. A gente viu discussões, assim, ele se digladiando com o ministro Flávio Dino, que está fazendo um trabalho excelente. O trabalho do ministro Flávio Dino, ele está pedindo justamente rastreabilidade. Trabalho constitucional. É o follow the product. Exato. É o follow, no caso ali, mais the money, né? Mas é a rastreabilidade. Rastreabilidade e titularidade. Então, assim, a atuação do ministro Flávio Dino, nesse caso, é de importância nodal. Porque ele está sendo a resistência digamos, a bandalha total. Né? Então, quando a gente percebe assim, a energia de grande parte, eu não vou dizer todos e tal, a maioria, mas é uma parte muito barulhenta. Quando a gente percebe a energia dos congressistas, dos nossos congressistas, o desejo deles, dessas liberações de emenda. E não é só a oposição, não é só a oposição, como os governistas também. Não é só a oposição. Nesse ponto, oposição e governistas estão juntos, exatamente. Quando você percebe o interesse dos políticos, porque, olha só, as emendas, o que elas garantem? Assim, no caso de serem desonestos, garantem enriquecimento ilícito. E no caso de serem simplesmente deputados e senadores, garantem perpetuação. Exato. Porque essas emendas, na verdade, elas dificultam muito uma renovação no Congresso, que é uma coisa que a gente precisa. Então acaba jogando contra a democracia também. Quer dizer, uma pessoa que queira se candidatar dificilmente vai conseguir, porque eles destinam toda essa fortuna. Não tem a máquina na mão. Não tem a máquina na mão. Então,
enquanto nós tivermos uma elite política que só se preocupa, aparentemente só se preocupa em se manter no poder, enriquecer de forma ilícita, desviando, assim, aí você fala assim, não, mas você está sendo... Não estou sendo. É só você botar em sequência aí, nos últimos 20 anos, os escândalos e as operações da Polícia Federal. Essa é a da vez, né? Hã? Essa é a da vez. Então, assim, isso não é a primeira vez que está acontecendo. Então, assim, eu acho muito difícil. Só que a questão da criminalidade, ela vai recrudescendo de uma forma que, assim, vai ficar impossível. Assim, vai haver uma tomada. Assim, a própria instância política, onde só transitavam criminosos do crime institucionalizado, daqui a pouco... Do colarinho branco, daqui a pouco vão transitar líderes de facção criminosa e tudo. Então assim, esse é o processo de mexicanização, que hoje a gente chama de Rio de Janeirização, né? Para trazer a coisa para nacionalizar a nomenclatura. Não, e deixar claro aqui que a gente pode falar isso, que a gente nós somos do Rio. Nós né? Somos do Rio, infelizmente. Né? Infelizmente. Quer dizer, infelizmente, nós falamos, mas felizmente somos do Rio. Mas, então, eu acho muito difícil. Eu acho que é necessário um processo também de depuração, de investigação, de repressão, de fortalecer a legislação criminal que atinge as esferas mais altas da política. Entendeu? Porque quando a gente fala nessa questão do follow the product e follow the money, né? A gente vê uma boa parte do Congresso, especialmente ali a bancada da bala, defendendo operações e projetos para seguir o produto, seguir a droga, seguir o traficante que tá lá na boca de fumo, que ele é a ponta, ele é a pontinha ali da hierarquia. Mas não há esse mesmo empenho para investigações de colarinho branco, né? Investigações para seguir o dinheiro do institucional. Eu me lembro de um deputado agora, talvez não venha o caso, eu nem me lembro bem o nome dele, mas ele falou o seguinte: olha, a Polícia Federal, o crime organizado começou a piorar quando a Polícia Federal parou de reprimir crime e começou só a reprimir corrupção, como se a corrupção não fosse crime. Exato, né? Porque há essa separação, assim. O projeto de combate ao crime organizado, ele não é pensado do crime do colarinho branco ao crime do tráfico de drogas, né? O que a gente vê são as pessoas defendendo operações em favela e mata quem tem que matar, e a guerra nunca vai acabar. E aí, nessa questão do follow the product, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica. E aí, enfim, você fica à vontade para responder. A gente tem que seguir o dinheiro, a gente tem que seguir o produto, a gente tem que seguir a droga. Quando a gente segue isso, a gente chega às vezes, quase sempre ao topo da pirâmide, ali do esquema da epidemia, da criminalidade. Seria o caso, não de acabar, mas do foco ser diferente, o foco ser em realmente seguir e chegar nessas pessoas e não ficar, por exemplo, como a DPF 635, que a DPF das favelas está aí para provar, que é operações, entra em favela e mata um monte de gente e cria-se um problema. E aí você, toma, peguei aqui 1 tonelada de cocaína. E, como você falou, naquela uma tonelada... Tem que ir atrás, tem que seguir o rastro. O foco deveria ser o topo da pirâmide. Com certeza. E a questão da rastreabilidade é interessante porque o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou um paper, terça-feira, falando sobre follow the product, que é essa visão, que é justamente a questão da rastreabilidade. E ele fala isso. Ele fala claramente a importância desses produtos, combustível, bebida, terem sistemas de rastreabilidade na origem de produção. Você saber aquele combustível, a origem do combustível, você saber a origem daquela bebida, você ter as marcações todas desse produto. Porque é aí que o crime entra. É exatamente aí que o crime entra. E você, sem isso, você não consegue rastrear. Você faz um voo cego. Além de você trazer o crime
Você traz o crime, olha o prejuízo. E eles mencionam o desligamento desse sistema, que até funcionava... O Cicobi. O Cicobi, que funcionava na Casa da Moeda, pela Casa da Moeda. Então, quer dizer, eles falam claramente que foi exatamente o desligamento desse Cicobi que criou uma zona gris e, a partir daí, além dos cofres públicos terem deixado de arrecadar milhões, ainda criou uma situação convidativa para o crime organizado. Mas, então é uma situação de perde-perde. E aí podem-se até colocar, não, mas esses sistemas são caros. Olha, assim, caro é não ter o controle. Assim, não existe sistema caro. O cara abre brecha. Não existe sistema caro quando a contraindicação é o crime organizado tomar conta de tudo. Os prejuízos e tudo mais. Então, a gente pode afirmar, ou analisar, considerar, de que essas pequenas operações na ponta, às vezes, e que tem um prejuízo humanitário, muitas vezes muito grande, é porque as pessoas acham que essas operações, elas são o que vai resolver a segurança pública. E não é. Não é. É isso que eu quero ouvir. Você diz operações? Operações que eu digo, essas operações... Avulsas? Avulsas, da PM. A operação ostensiva, que é o que dá a sensação de segurança para as pessoas. Você não considera que é isso que vai... Não, olha só. Não, veja bem. A gente não pode condenar as operações repressivas pontuais, porque elas precisam acontecer em determinado momento. Agora, essas operações, elas têm que estar sendo planejadas e emanadas de um ponto central que esteja sendo alimentado com inteligência e com objetivos de desarticular. Não é fazer aquelas... Olha, hoje é dia de operação, vamos lá entrar, sabe que tem droga lá, sabe que tem gente com arma, aí você faz as apreensões, cria aquele abalo naquela região, aí tem bala perdida, atinge criança e tal. Quer dizer, você abre uma superfície relativa para muitas críticas e isso ser desconectado. Essas operações, assim, no caso de um trabalho integrado de Polícia Federal com as polícias estaduais, essas operações vão acontecer, mas vão acontecer num cronograma em que tudo isso vai estar sendo monitorado. Esse é o dia de fazer a operação e tudo mais. Quer dizer, não é que não tenha que ter. E aquilo vai ter que ser, assim, muito mais importante do que apreender a droga é deixar a droga seguir e fazer um delivery control, quer dizer, uma entrega controlada para saber para onde vai a droga, para traçar o dinheiro, para quebrar. Assim, é a visão capitalista da repressão à criminalidade. Você tem que ter uma visão capitalista. Você tem que quebrar. Por que o cara comete o crime? Para ganhar dinheiro. Por que o cara se organiza? O crime só se organiza por causa de um fator, o grande lucro. Porque se você vender coisinha sozinho, na esquina, você não vai se organizar, você vende sozinho. Você vai criar uma estrutura enorme, assim como uma grande empresa. Sabe, a empresa tal... O PCC, por exemplo, funciona como uma grande empresa. É uma grande empresa. Então o crime só se organiza em torno do grande lucro. Então você vai ter que quebrar o grande lucro. Então você tem que atingir as estruturas financeiras da organização. Que se criam nos buracos do poder público. Você teve presente na equipe do Sérgio Moro, né, do Ministério da Justiça, a primeira equipe ali logo no início do governo Bolsonaro, e saiu e falou que o crime institucionalizado, ele perpassa por governos. Qual era a sua análise ali dentro, da onde surgiu esse pensamento? E eu queria que você analisasse também um pouco do governo Lula hoje, sobre o que você está vendo. Não, assim, eu acho que as estruturas do crime institucionalizado, elas atravessaram. Assim, obviamente, durante a Lava Jato houve uma retração. Com o governo Bolsonaro, na verdade, o Bolsonaro, ele iniciou a desestruturação.
do combate à corrupção, quando ele percebeu ali que os filhos dele tinham envolvimento e tal. Ele, rachadinha, COAF. Rachadinha, COAF. Por que querer trocar o superintendente do Rio de Janeiro? Né? Então, aí você vê que o Bolsonaro, logo, nós ali mesmo percebemos. Antes de fazer um ano, eu percebi que eu não ia ficar muito tempo ali. Né? Eu percebi que o ministro também, tanto é que ele se decepcionou, saiu, e eu saí até um pouco antes também. Então, a gente percebeu que as estruturas do crime institucionalizado, elas existiam. Elas continuaram a existir. Assim, é uma ilusão das pessoas acharem, primeiro, que o crime institucionalizado ele não aflora numa praça pública. Ele acontece por debaixo. E você sentia a movimentação. Várias vezes a gente intervinha aqui e ali em esquemas que estavam acontecendo. Mas é uma estrutura, isso tem que ser combatido de cima para baixo. E tem que ser um combate muito grande, envolver sociedade, envolver tudo. E é um negócio bem complicado. E com a derrocada, assim, as conquistas da Lava Jato foram sumindo. Assim, não cabe foram aqui agora. Criminalizadas também. Não cabe aqui agora assim, discutir e tal. Assim, quais foram os erros que vulnerabilizaram, né? A Lava Jato também foi vulnerabilizada também. Quer dizer, ela tinha muitos inimigos e foi vulnerabilizada também por dentro. Então, o trabalho da Polícia Federal eu achei muito bom. Assim, os meus colegas da Polícia Federal fizeram um bom trabalho, bem profissional. Mas, enfim, então eu percebi isso, que aquilo continuava. Tanto é que eu fiquei um ano. Assim, eu saí em 2020. Saí até me posicionando até criticamente em relação ao que estava acontecendo, né? Aquele desmonte, que eu acabei com a Lava Jato, que eu não sei o que e tudo mais. Depois assim, a gente talvez, assim, todo mundo muita gente ficou muito entusiasmado com a Lava Jato nos primeiros anos. E era para ficar mesmo, porque ela aparentava ser algo que ia até o final e tal. A Lava Jato criou esperanças. Eu vi, inclusive, ministros do Supremo que votaram depois de forma contrária à Lava Jato e no início se entusiasmaram pela Lava Jato. Então não é um pecado você ter se entusiasmado pela Lava Jato, porque a corrupção é algo crônico no nosso país. Tá? A corrupção é crônica no nosso país. Mas, veja bem, uma operação que de alguma forma ela vai parir Jair Bolsonaro. Quer dizer, então, um movimento. Então, houve uma falha até da sociedade. A sociedade não soube entender. Assim, houve algo aconteceu de errado. Porque, assim, o governo Bolsonaro, para mim, foi desastroso. É porque ele se mostrava como foi ali um antissistema. Ele se mostrava como um antissistema. Então, mas o que eu estou dizendo, assim, o produto final, não, olha só, a gente tem que fazer uma pergunta, assim, sociologicamente, a Lava Jato levou a sociedade brasileira a eleger o Jair Bolsonaro? Estou te fazendo agora, eu tô te fazendo. O que você acha? Eu considero que sim. Então há um problema aí também. É um ponto negativo. É um ponto negativo, né? Não só Bolsonaro, como ter um congresso, por exemplo... E depois trouxe o outro que tinha sido... Entendeu? Quer dizer, então, assim, ao ponto da sociedade trazer o Lula para salvar o Brasil do Bolsonaro. Quer dizer, então, essa é uma coisa interessante, né? Do ponto de vista sociológico, foi um movimento interessante. É interessante, né? Então, é preciso dar um distanciamento no tempo para poder analisar, assim, ver as figuras todas que funcionaram, onde elas foram parar, o que elas estão falando, o que elas vão falar, o que elas vão fazer. É uma coisa você vê, acho que nem começa o jogo de futebol, acaba o primeiro tempo 3-0. Pô, esse jogador fez 3 gols aqui. É um craque. Aí acaba o jogo, o jogador que fez 3 gols fez 4 gols contra. Então aí você tem que analisar o todo, dar um tempo, né, para ver. Então, é meio complicado. E aí eu vou fazer uma pergunta para depois a gente entrar em questão de lei da ficha limpa. Pela sua experiência, pela sua opinião também, você considera que a Operação Overclean, ela pode, e também no contexto político que a gente está vivendo, ela pode vir a se tornar
uma próxima Lava Jato? Porque aqui em Brasília, no Congresso, o que as pessoas comentam é que essa operação, ela tem poder pra chegar em muita gente ali. Assim, muita gente do Congresso, lideranças, senadores importantes, deputados importantes. Então, o que você considera? Assim, analisando o contexto político que a gente vive na era pós-Lava Jato. Eu considero que as operações, no contexto atual, assim, a classe política no Brasil ela não está muito, assim, um pouco desacreditada, né? Por essa sequência de escândalos e operações e prisões e envolvimentos de senadores, de ministros, assim, nas mais altas esferas. Só o governo do Rio de Janeiro já tivemos 6 governadores presos. Então, a gente sabe como é que uma operação da Polícia Federal começa. Mas a gente nós não estamos autorizados. Pra saber como termina. Não estamos autorizados nem a ter palpite como termina. Porque, assim, a Lava Jato começou com um caso de lavagem de dinheiro, um posto de gasolina, não sei o que e tal. O cara mandou lavar um carro, era uma propina. Não sabiam nem que era o Paulo Roberto Costa, que tinha sido diretor. Então, uma coisa foi puxando, você vai puxando um fio. Essa aí, parece que ela já, assim, a quantidade de dinheiro está escoando nessas... Não, questão de ter gente jogando dinheiro pela... Assim, olha só, eu fico à vontade, né, de falar, porque eu hoje estou na iniciativa privada e tal, não tenho mais função pública, mas, assim, a quantidade de políticos que foram objeto de ações, investigações, suspeitas, casos, cujo nome, dá um Google nesses políticos que estão aí, você vai ver que eles já tiveram envolvidos em outros casos, em outras coisas. Tem suspeita de enriquecimento ilícito, outro tem fazendas gigantescas, não sei aonde, nos estados tal. Quer dizer, então, os estados viraram capitanias hereditárias dessa turma e tal. Os caras esquartejaram e tal. Assim, o que nos autoriza a achar que essa dinheirama toda vai ter uma aplicação do interesse da sociedade? Em que ponto? Assim, tem um ministro do Supremo que está lutando para que haja rastreabilidade e assinalação da titularidade de quem fez o projeto, justamente para poder responsabilizar. Saber se as emendas estão sendo utilizadas com o objetivo que elas deveriam ser. Posso até morder a língua, mas meu palpite é que isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem pelo histórico que nós temos e pelos atores que estão envolvidos. Não mudou, não houve grande renovação do Congresso. São as mesmas pessoas de sempre. E ainda digo mais, a derrocada da Lava Jato deu a sensação de que o enfrentamento à corrupção esmoreceu. A sociedade houve um cansaço, houve um desgaste de material, uma fadiga do material. Porque a gente chegou muito perto e tal. Mas, enfim, acho que é por aí. Quando a gente estava conversando antes, você falou que a lei da ficha limpa, apesar dela ser muito positiva e um avanço no Brasil, ela é uma prova de que a população brasileira precisa ser tutelada. Queria que você explicasse o porquê dessa afirmativa e também desse sua opinião sobre as tentativas de enfraquecer a lei da ficha limpa, como está tramitando agora no Congresso o projeto do deputado Bibu Nunes para reduzir a pena. É claro que quando eu li sobre essa movimentação para reduzir de 8 para 2, né? Isso aí em caso de crime eleitoral. Isso aí é uma medida de alfaiataria, porque pegaram o cara, viram quanto tempo ele foi condenado, quanto tempo ele precisa para vir presidente, e calcularam ali, olha, vamos passar para 2 anos, quer dizer, é claro que essa é uma lei, quer dizer, aqueles que estão no Congresso, que deveriam agora estar pensando nos projetos que são anseios da sociedade, como a questão da segurança pública é uma delas,
Segurança pública é fundamental. Que o Congresso tem poder transformador. É ele que faz as leis. Tal. Então, eles estão pensando agora em diminuir a lei da ficha limpa. E um detalhe, a lei da ficha limpa foi uma iniciativa popular. Então, assim, não pode ser mexida por uma pessoa. Quer dizer, seria um contrassenso. Porque a iniciativa da lei foi a própria sociedade juntando assinaturas e tudo mais. Porque não... Agora, eu uma vez escrevi, e isso é realidade, porque um dia eu estava viajando no Chile e uma pessoa, um amigo meu chileno, falou assim, poxa, tem um parente daquele cara que foi preso, que foi processado, que se envolveu num escândalo horroroso, que está se candidatando de novo, porque o sobrenome é o mesmo. Eu falei, não é um parente, é o próprio. É o próprio. Aí o cara falou, mas como? Como é que o povo brasileiro vai votar num cara que teve tanta... Era um sujeito que acompanhava o Brasil. Um amigo meu, chileno e tal. Aí ele falou assim, é até interessante isso, porque ele falou assim, aqui no Chile, a gente nunca mais dava nem bom dia para esse cara. Quanto mais eleger ele, como é que esse cara pode estar concorrendo a um cargo no Congresso, se ele esteve envolvido e tal, assim. Então nesse dia eu percebi que a lei de ficha limpa, da ficha limpa, ela é como aquelas telazinhas. Você tem um filho de 3 anos e mora no último andar numa cobertura. E nas suas janelas você bota porque o teu menino vai subir e vai se jogar do 10º andar. Mas então, a lei de ficha limpa nada mais é do que isso. Mas já que a gente tem essa sociedade que vota nessas pessoas, eu acho que a lei da ficha limpa acaba sendo útil, porque é uma forma. Tudo bem, a lei é uma lei que tutela. Porque se ela não existisse, o neném se atira. Sim, exatamente. Né? Então, e o candidato vem, e a pessoa vem candidato. E você ainda briga com seu primo, com a sua prima, com seu amigo do futebol, ainda briga com seus colegas, com a namorada, com seja como for. Você briga por causa dessas pessoas. Sim. Entendeu? E o que você acha de ter pessoas, nomes como Sérgio Moro, falando no plenário do Senado Federal, defendendo o enfraquecimento, né? No ano passado, houve um episódio em que Sérgio Moro ele fala, não, mas espera aí, se a pessoa foi condenada pelo TSE por fake news, ela não merece ficar 8 anos inelegível. Então, a gente tem que abrandar mesmo. É uma inversão de valores que a gente está vivendo? Como que você analisa isso? Eu não vi, sinceramente eu não vi o Sérgio Moro falando isso. Aliás, eu nem tenho acompanhado a atividade dele como senador. Eu até assim, abstraí um pouco. Eu não vi ele falando. Ele criticou a lei de ficha limpa? Ele não criticou, mas ele defendeu que em determinados casos ela realmente deveria ser enfraquecida de 8 para 2 anos. Como é o caso de... Mas nesse momento agora? Nesse momento agora. Foi ano passado, quando ele defendeu. Não, mas o movimento pela mudança foi agora, foi nesses dias, né? Foi nesses dias que foi à Câmara, né? Mas isso já estava em discussão no Senado há um tempo. Desde o ano passado. Teve um dia que houve essa discussão. A gente, inclusive, deu uma matéria sobre isso na coluna. Dele falando sobre isso. Porque boa parte da direita, inclusive esse projeto de lei, estava partindo da direita, né? Que mostra eu não concordo. Assim, se eu tivesse, eu não concordo. Eu acho isso errado. Eu acho que não cabe criticar. Assim, senão daqui a pouco... você vai pensar um caso, coincidentemente é um caso de uma pessoa da direita e tudo. Sei lá, toda vez que qualquer um que tenha trabalhado na Lava Jato, que tenha ido para a política, se manifesta assim, automaticamente contra a esquerda e automaticamente em favor da direita, na verdade está atuando, está fazendo uma espécie de... Isso tem o poder de retroagir e fala assim, pô, não é possível que uma pessoa que reiteradamente é crítico de tudo que a esquerda faz e apoia, por exemplo, essa questão aí que... Coloca em xeque o trabalho. Tem o poder de retroagir e fala assim, mas pô, cara, sim, né? Eu até lamento, eu preferia que não tivesse esse tipo de coisa, porque essas suspeitas aí ficam
reavivadas, entendeu? E isso é ruim. E agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre COP30 e crime ambiental. A região amazônica, que é onde vai acontecer a COP30, né, em Belém, ela é uma região que você vai saber falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu diria que, para o crime organizado, uma das mais complexas do Brasil. E aí eu queria que você falasse sobre a importância de trazer um evento desse para a região e como discutir também sobre segurança pública junto com o combate de crimes ambientais, que é uma discussão tão importante para a COP. Não, eu acho que tem muita coisa positiva acontecendo, né? Apesar assim, algo bem negativo ter acontecido foi a eleição do Trump, porque ele está promovendo digamos assim, um esvaziamento. Um retrocesso, saindo de acordos importantes e tudo mais. Inclusive até, de alguma maneira, a participação dos Estados Unidos, como um país forte que é na COP, seria positivo. Mas vamos falar um pouco das questões domésticas. A Polícia Federal, ela criou uma diretoria. Ela transformou uma área que era uma coordenação, que foi uma área até que eu fui digamos assim, uma das pessoas que iniciou esse trabalho na Polícia Federal. Trabalhei lá durante 10 anos, né, na área de repressão a crimes ambientais. E a Polícia Federal agora, no ano passado, nesse governo, ela criou uma diretoria só para tratar. Ela elevou ao status de diretoria a questão da Amazônia e do meio ambiente, da crime ambiental. E ela está criando uma estrutura, um centro de coordenação que vai coordenar polícias militares, polícias civis, polícias de outros países amazônicos na região norte. Então, assim, o meio ambiente, assim, hoje em dia, o meio ambiente está sendo muito melhor tratado. Quer dizer, a gente tem algumas expectativas do crime ambiental, principalmente essas interligações do crime, essas imbricações do crime ambiental com facções criminosas, com tráfico de drogas, por conta de uso comum de lavadores de onde comum de rotas. Quer dizer, os crimes vão casando, né? Há matrimônio entre os crimes, né? Onde tem possibilidade de lucro. Onde tem possibilidade de lucro. Eles dividem rotas. As rotas são aproveitadas por várias modalidades de crime. Então eu acho que a gente tem aí um caso interessante, bem interessante, de um sucesso, de um upgrade. A Polícia Federal deu um upgrade e está conseguindo grandes operações, está fazendo grandes trabalhos, está criando uma estrutura. É importante criar a estrutura. Eu acho que o mais importante de tudo é o gestor transcender o tempo do mandato dele. Isso é que no Brasil as coisas não andam. Porque a gente faz projetos bons, a gente teve projetos bons, aí esse um ano que eu fiquei no MJ, a gente fez uns projetos ótimos. Que nunca foram continuados. PFPJ não foram continuados. Só quando eu saí de lá, já não foram continuados pelo próprio governo Bolsonaro. E depois... Então, assim, tinha que haver uma obrigação, assim, uma responsabilidade. Assim, não existe a responsabilidade fiscal, tem que ter uma responsabilidade de gestão. Fala assim, olha, alguns projetos serem carimbados como projetos de Estado e não de governo. Aí o cara vem e muda o nome, muda não sei o que e tal. Quer dizer, é tão bom a gente ver que existem projetos que atravessaram governos, atravessou o governo o Fernando Henrique, foi para o governo Lula, foi para o governo... Existem até hoje de alguns projetos de assistência aos miseráveis que existem no país. Quer dizer, isso é importante. Isso é bem importante, né? Então eu acho que essa questão ambiental ela deveria ser colocada como pontos de governo, de Estado, e não de governo. E até esquecer, até quem cria não fica dizendo muito, porque nós fizemos, porque isso aí pode até provocar uma má vontade do que vem. Então entrega como se fosse algo do Estado. Olha aqui um projeto do Estado. E se você começa a botar... Esse aqui é o problema. Assim, para mim, é uma das grandes desgraças. Assim, o Lula falava que tinha uma herança maldita do governo Fernando Henrique.
Eu não vi, assim, na verdade o real foi uma maravilha. Né? Uhum. Aliás, no meio ambiente, a gente tem que fazer o plano real do meio ambiente. É isso que a gente precisa fazer. Como seria isso? É um plano em que a gente resolva o problema com as medidas certas, que não sejam medidas... Perpassando de governo. Perpassando de governo e que não sejam medidas eleitoreiras. São medidas corretas e técnicos. Eu acho que a realização da COP aqui, ela um meio... Não, é um marco, é importante. É um meio para medidas de Estado, né? E não de governo. Mas, claro, se a pessoa quiser sucatear uma política pública, ela sucateia assim que entrar. Então... Mas eu acho que a gente tinha que ter esse tipo de medidas. Medidas assim, um comprometimento com o Brasil, né? Porque assim, tem a questão das metas da ONU, né? Mas tinha que ser um comprometimento com o Brasil, né? Com a sociedade. Enfim. Mas é muito importante, porque o Brasil, assim, o Brasil é uma potência ambiental. O Brasil é uma potência ambiental. Então, assim, para onde o Brasil for, vai arrastar outros países. Outras potências. A Marinha é muito respeitada internacionalmente. Sim. Nós temos, assim, estamos tentando fazer o dever de casa. Assim, muitas das coisas que estão acontecendo agora, assim, de destruição, foram provocadas no governo passado. Também tem isso é uma realidade que precisa ser dita. Então, assim, mas são índices de desmatamento e tal. E foi, assim, o desmatamento foi incentivado. Sim, passa a boiada. A boiada. O desmatamento foi incentivado. Assim, as lavras de ouro foram incentivadas. Então, as coisas agora estão entrando nos eixos. O ministro do Meio Ambiente era o Ricardo Salles. Isso aqui é complicado. Né? Isso já diz muita coisa de como foi incentivado. Então, nós tivemos aí alguns colegas da Polícia Federal que fizeram trabalhos importantes, né? Assim, de repressão, né? Durante o governo Bolsonaro, né? Inclusive pediram, você vê como é que a Polícia Federal, o delegado Perazzoni, o delegado Saraiva, fizeram trabalhos que enfrentando um ministro durante o próprio governo dele, né? Então, quer dizer, foram assim, é um marco da Polícia Federal. Sim. Como durante o governo da Dilma tivemos muitas ações contra ministros também, né? Então, essa é a Polícia Federal, né? É isso. Jorge, muito obrigada. O papo foi ótimo. Acho que já foi aqui mais de uma hora a gente conversando. Aí tem material aí para vocês. Para manter todo mundo informado, análises e análises Eu que aqui agradeço a oportunidade. sobre o crime organizado e o que a gente anda vivendo. Obrigada. Tá bom.